Você pode até achar que já conhece aí tudo sobre a língua portuguesa ou que o tema desse vídeo aqui não vai te causar nenhum problema. Bom, isso até pode ser verdade, mas a gente precisa testar o seu conhecimento, a gente precisa fazer, quer dizer, eu preciso fazer com que você aprenda. Então olha só, se você acha que não tem nenhum problema em relacionar ou identificar os porquês, vou colocar uma frase na tela. E se você acertar, parabéns, você já está a um passo de entender a gramática normativa. Frase na tela. Esta é a rua por que passei. E agora? Esse porquê se escreve junto, separado, com acento ou sem acento. Se você chegou até aqui é porque você quer aprender língua portuguesa de forma simples, descomplicada e também um pouco descontraída, tá? Pega papel e caneta para anotar hoje um dos temas aí mais polêmicos, porque a galera fala o seguinte: por que existe tanto porquê? Por que de tantos porquês? E aí? Na verdade a gente conhece 4, mas calma, eu vou deixar aqui também minhas redes sociais para que você possa me seguir lá também, porque isso aqui ó, é um complemento do que acontece por lá. Várias dicas rolam todos os dias para você aprender ainda mais língua portuguesa. Como eu coloquei na frase para vocês, essa é a rua por que passei. Você saberia identificar que tipo de porquê você usa? Junto, separado, com ou sem acento? Na língua portuguesa existem aí 4 porquês e eu vou te dar uma dica, se você ficar até o final do vídeo, uma dica que vai facilitar muito a sua vida. Então não saia daí, assiste o vídeo até o final para você entender, anotar essa dica e gabaritar qualquer questão de língua portuguesa em que a gente esteja relacionando o uso dos porquês. Então, se nós temos aí vários porquês, vamos aprender a identificar cada um deles e a fazer o uso correto, tá bom? Então vamos lá. O primeiro porquê, separado e sem acento. O porquê separado e sem acento a gente utiliza para perguntas diretas ou indiretas. E o que significa isso? Perguntas diretas são aquelas que a gente vai encontrar a interrogação. Perguntas indiretas são as perguntas que não possuem um sinal de interrogação. Olha o exemplo aí na tela. Gostaríamos de saber por que não foi à festa. Repare que eu não estou colocando uma interrogação no final e mesmo assim eu tenho um teor de pergunta. Isso é uma pergunta indireta. Repare que eu estou utilizando o porquê separado e sem acento. Outra frase aí para você. Por que não foi à festa? Repare agora que eu estou usando o sinal de interrogação. Significa que eu tenho uma pergunta direta. Então esse primeiro porquê serve tanto para pergunta direta ou indireta. O porquê separado aí sem acento também pode ser substituído por algumas expressões. Então a dica que eu te dou, a primeira dica que não é um macete ainda não, tá? Mas a primeira dica que eu te dou é que se você puder substituir o porquê por qual razão ou por qual motivo, ele vai ser separado e sem acento. Outra forma também de substituir esse porquê separado e sem acento é se você trocar por pela qual ou pelas quais. Então lembre-se sempre dessas duas substituições para você não errar, tá bom? Frase na tela para você. Este é o momento por que passei. Junto ou separado? Vamos fazer a regra da substituição. Este é o momento pelo qual passei. Se eu conseguir substituir pelo qual, por que separado, sem acento? Outra frase aí. Aquelas eram as vidas por que andei. Ou seja, substitui pelas quais andei. Se eu conseguir fazer a substituição, por que separado, sem acento? Por que você decidiu estudar? Por qual razão você decidiu estudar? Por qual motivo você decidiu estudar? Substituir por que separado sem acento também. Outra frase. Seus pais querem saber por que faltou ao curso. Substitua você mesmo, vamos encontrar. Seus pais querem saber por qual razão você faltou ao curso. Então o que acontece? Esse primeiro porquê, perguntas diretas ou indiretas, e quando eu puder substituir pelo qual, pelas quais, por qual razão ou por qual motivo. Ficou fácil? Segundo caso aqui nesse vídeo é por que separado e com acento. E é agora que você vai receber a dica infalível para descobrir quando deve usar por que separado com acento e quando não deve utilizar. E a dica é, encontrou algum sinal de pontuação? Lembre-se do seguinte, esse porquê separado e com acento esbarrou em pontuação, é assim que você vai escrever, separado e com acento. Lembre-se disso, tá? Quer ver? Frase na tela aí pra você. Desejamos saber por quê.
mas eles não disseram. Qual foi a dica que eu te dei? Esbarrou numa pontuação, esse porquê é separado e com acento. Repare que antes do mas eu tenho o uso ali da vírgula. A vírgula é um sinal de pontuação. Então esse porquê esbarrou na pontuação, então eu vou utilizar o porquê separado com acento. Outra frase aí na tela para você. Eles não disseram, mas desejamos saber por quê. Qual é a pontuação em que o porquê está esbarrando, está batendo? É no ponto final, ou seja, a regrinha se aplica. O porquê separado com acento vai esbarrar em qualquer sinal de pontuação, então ele vai fazer o quê? Ele vai se separar e vai ser escrito separado e com acento. Próxima frase para você entender ainda melhor. Você falaria por quê? Qual é o sinal que temos aí? Uma interrogação. Repare que eu não escrevi porquê separado sem acento. Por quê? Eu estou diante de uma interrogação. O meu porquê bateu ali, separou e foi escrito então com acento. Não se esqueça dessa dica, anota aí porque eu sei que você vai utilizar esse macete nas questões de concurso. O próximo porquê é o porquê junto e com acento. Esse porquê ele é um substantivo. O que significa isso? O que a gente sabe sobre o substantivo? Substantivo precisa vir acompanhado de um artigo ou de um determinante, que podem ser numerais, artigos, como eu já falei, ou até pronomes. Ou seja, esse porquê junto com acento é um porquê substantivado. Você só vai escrever junto e com acento se tiver um determinante anterior a ele. Quer ver? Frase na tela aí. Falarei o porquê estudo para concursos. Porquê junto com acento. Repare que antes desse porquê eu tenho o, que seria o artigo que acompanha o substantivo porquê. Então esse porquê vai ser junto com acento. Próxima frase para você entender ainda mais. Mais um porquê e ficaria louco. Antes do porquê eu tenho um artigo indefinido. Então significa que eu tenho um determinante. Logo, porquê junto com acento. E uma dica valiosa que pode cair aí em concursos e vestibulares quando você estiver resolvendo essas questões. Por mais que eu tenha o porquê no final da frase esbarrando na pontuação, que a gente aí deveria usar o porquê separado e com acento, se eu tiver um determinante, ele continua junto com acento. Quer ver a frase? São necessários estes porquês. Reparem que eu estou esbarrando numa pontuação, então aí eu poderia colocar o porquê separado com acento. Mas eu tenho sim um determinante antes desse porquê, que é aí o estes, tá? O estes faz referência ao porquê, é um determinante. Então aí eu não vou colocar o porquê separado com acento, mesmo que eu tenha um ponto ali, seja uma interrogação, uma vírgula ou um ponto final. Então cuidado, porque aqui essa regrinha vai anular a regrinha anterior que a gente viu, ou seja, vai anular aquele macete que a gente viu anteriormente. Beleza? Fechado. Próximo porquê. O porquê mais conhecido, que é o porquê junto sem acento. E ele vai expressar aí uma explicação ou uma causa. Ponto. Não tem muito segredo com relação a ele. Quer ver? Frase na tela aí pra você. Comprou o carro porque precisava. Olha só. Comprou o carro pois precisava. Eu consigo até substituir esse porquê pelo pois. E isso indica uma explicação. Outra frase. Estudava porque precisava fazer a prova. Mais uma vez eu posso pegar esse porquê e substituir por uma explicação. Então fica fácil aplicando regras de substituição. Olha outra frase aí. Ele é bom em gramática porque estudava todos os dias. Ou seja, já que a causa. Então a gente pegou e substituiu por já que. Então esse porquê, ele é muito conhecido e muito fácil porque existe essa ideia aí que a gente já conhece de causa e de explicação. Então agora que você já sabe utilizar os 4 porquês aqui, graças a esse vídeo, eu vou falar um negócio para vocês quando você for começar a resolver questões de concurso. A primeira dica que eu te dou é o seguinte: tente sempre fazer a substituição. Por qual motivo, pelas quais, porque assim você já evita cair em determinadas pegadinhas. Então é sempre bom ficar ligado e partir do princípio que o primeiro passo que eu tenho que fazer mesmo, para não ser enganado, é fazer a substituição. Depois, lembre-se da regra do bater em pontuação. Também é muito importante. Beleza? Então vamos agora para as questões de concurso. Primeira questão. Atente para as seguintes construções. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Sei que você se aborreceu comigo, só não sei porquê.
Ela partiu sem me esclarecer o porquê do seu descontentamento. Está correto o emprego da forma pronominal sublinhada somente, então vamos saber em que momento ali o porquê está correto. Olha só, meu coração, não sei porquê. Olha só, não sei porquê. É uma pergunta indireta. Por quê? É uma pergunta, seja direta ou indireta, a gente usa o porquê separado. Então a número 1 já está errada. Isso já facilitou a nossa vida porque eu tenho aí só então a letra B de alternativa, mas vamos continuar analisando as outras questões. Sei que você se aborreceu comigo, não sei porquê. Ponto final, a dica que eu dei é esbarrou, a gente bota porquê separado com acento, então tá certinho. Reparem também que eu não tenho nenhum determinante antes. Ela partiu sem me esclarecer o porquê de seu descontentamento, porque junto com acento precisa de determinante. E eu tenho também o determinante o artigo, logo esse porquê é um substantivo. Então a resposta certa fica então com a letra B. O caso 2 e o caso 3 estarão corretos. É porque está morto. O elemento sublinhado acima também pode ser corretamente empregado na lacuna da frase. Então quando ele fala é porque está morto, significa o quê? É uma afirmação. Beleza, ele está morto porque junto aí, sem acento, sem nada. Então vamos lá, letra A. Não entendi o porquê. Determinante a gente escreve porque junto com acento. Não é a mesma regrinha do enunciado. Letra B. Percebi logo porque ele demorou para chegar. Percebi logo por qual razão, por qual motivo. Ó, quando a gente consegue fazer a substituição, porque separado sem acento. Por que você não confia nas suas ideias? Por qual motivo você não confia nas suas ideias? Pergunta direta, tem até a interrogação. Então é porque separado aí sem acento. D. Esclareça o porquê da necessidade desse procedimento. Determinante porque junto com acento. Letra E. Os jovens às vezes erram porque são muito ansiosos. Ou seja, aqui, reparem, os jovens às vezes erram porque são muito ansiosos. Então aqui, se eu consigo substituir o porquê por pois, ele vai ser então junto sem acento. Então a resposta certa é a letra E. Mais uma vez eu repito, para você conseguir fazer questões do uso dos porquês, é preciso somente que você atente-se ao seguinte. Primeira coisa, substitua por qual razão, por qual motivo, pelas quais, para que você não cometa nenhum deslize e já saiba aí colocar que é porquê separado sem acento. Se você consegue fazer essa substituição, então fica muito mais fácil de acertar questões que envolvam o uso dos porquês. E se você ficou até aqui, até o final do vídeo, muito obrigado. Eu esqueci, tá? Mas é bom também sempre lembrar, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum outro vídeo, porque assim, repare que a gente aprende de forma teórica, prática e rápida e com exercícios. Assim fica muito mais fácil. Então, eu espero você no próximo encontro, espero você no próximo vídeo e ó, também não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.